Fala turma, mais um BSOP por aqui começando. Hoje a gente vai jogar um torneio que se chama Mr. Bounty KO. É um torneio em que você elimina o jogador e busca um envelope com a premiação aleatória. Esse é o primeiro dia classificatório, dia 1C. Mas olha a belezura desse salão. Nossa senhora, é muito bom jogar aqui. Esse é um torneio que custa R$ 1.200 o buy-in e 2 milhões garantidos. E aí a gente tem agora a nossa primeira mão aqui do MP1 ou TG mais 1, um barra de 5. A gente faz um raise padrão de 2x. Os blinds deviam estar 300, 600, a gente fez 1.200 aposta. A ação chega em gap no small, desculpe, no big. E aí o big tribeta um pouco mais de 4.800. de 4.800. Faz uma aposta aí aproximadamente 4x o meu bet inicial. A gente dá call e vamos ver o flop. Esse cold call eu dou único e exclusivamente por um motivo. Eu preciso trincar. Com certeza eu não estou na frente dele. Eu acho que ele deve ter algum par também na mão, ou um ice rei aí no máximo. Essa é a nossa primeira mão, então eu não conheço o jogador, não tenho como julgá-lo pela jogada. Mas aí, para nossa surpresa, a gente já trinca o flop. Mas é um flop não tão bom, que é um flop monotônico. Todas as cartas de ouro. 3. E aí o small tá pensando. Ele vem para onde você bet. A gente faz o call, tranquilo. Terço do pote. Bateu ali, só pra mim. Qualquer movimento. O turn é um valete de copas. Não muda muita coisa com esse board monotônico. A gente tá trincado. Ah, não deu check não? Não. Ah, Até tá. Aí eu perguntei pra você que Eu era até perguntou que eu tava no ficha, 9 mil. Pensei que ele tinha dado cheque. Mas aí ele vem pra uma aposta. Ele faz a aposta dele. E aí a gente vem para um call. A gente tá trincado, eu já coloco ele no range de draw. Coloco ele no range barra de ás, barra de reis. E estamos trincados, jogamos por alguma dobra. E aí, para nossa linda surpresa, dobra o 10. Ele vende um insta-call fácil pra gente. E ele mostra lá as ás. Então, Primeira mãozinha. era de ouro. É, segunda, né? Aí já drobamos. Só tem vídeo. Não é? Tínhamos acabado Regulou, né? de chegar no torneio. Pegamos aí bem próximo do primeiro break. Agora estamos em break. Depois desse aí nós vamos para mais 1h30, 2 horas de jogo. E aí mais outro break, nem entra mais ninguém. Já dobramos o nosso stack na segunda mão do torneio. Sonho. E agora vamos nessa. Tentar em busca aí de cravar esse torneio aí, que são de 3 dias, né? E aqui é o salão do BSOP. Muito lindo isso aqui, meu Deus. Lindo demais, né? Tomara que dê a gente. Com a máquina, o Stênio, jogador da seleção pernambucana, tá aqui em São Paulo jogando. Eu expliquei a mão pra ele, mas ele tem um raciocínio diferente do que eu poderia fazer nessa mão. E aí, Stênio? Não, conta aí, conta a mão primeiro, que depois eu faço a análise. Eu abri 2x do MP. O cara chegou no Big, o Big me tribeta 6x, dou call. Flop vem 5, 10 e Duque de ouro. Tudo ouro. Você tem o quê? Eu
tenho tudo preto. E você tem o quê? Trincadinho. No 5. Trincadinho de 5. E aí o cidadão bota mais um terço lá pra dentro do pote. Você beta lá um terço do pote. Beleza. Agenda call. Bate o quê do turno? O valé de copas. Vala de copas. Aí ele vem de Cebeta novamente. Tem Agora, um tercinho de novo? Um tercinho. Aí a Certo, gente segundo dá barril. callzinho. Só call? Só call. Tá certo. Só Bandido. cozinhando Certo. o galo. No River, dobra o 10 de copa. Aí o Certo. cidadão acha que ele tá vencendo, entendeu? E aí dá a win. Aí o que é que faz? A sua ficha cai primeiro que é Minha dele. ficha é a primeira que é dele. Certo. Mas digamos que não tivesse virado, dobrado carta. E No vier- River, no River. Eu daria o call? Continuava do mesmo jeito, era Instacall. Tem isso, né? Vai ver flush de 2 cartas na mão do vilão, nem a pau. Né? É Instacall do mesmo jeito. Esse que me conhece. Tem mais fome, né? Rapaz, se fosse o Didu que eu tava lá junto. Oxe, quanto mas- mais? Abraço, galera. Valeu. Agora retomamos do break. Recebemos 5 e duque de paus do botão. Nesse momento eu já tinha a estratégia de jogar essa mão. É interessante que explicar que essa não é uma jogada a ser feita, tá? Principalmente por vir simplesmente no call do botão. Eu escolhi uma linha de dar esse call e blefar o meu range dependendo das cartas que vierem no board. Porém, tem um preço de jogar errado, né? Por esse motivo a gente teve que pagar o preço, teve que pagar 2 blinds, porque ao chegar no small, ele tribeta, faz 7.000 a size. Então, esse tipo de jogada a longo prazo não vai ser lucrativo, tá, gente? E é tão óbvio isso 1600. que nessa mão eu fodo uma mão 6 e 7 um pouco mais forte do que o 5 e duque. Então não desperdice essas oportunidades de você ter um pouco mais de ficha no jogo, dando call simplesmente para acertar. Nesse caso, o call que eu dei foi na intenção de blefar dependendo das streets que viessem no flop, turn e river. Então já era uma estratégia pré-flop. Agora temos uma mão do Big, valete e dama de espadas, uma mão muito boa pós-flop. Então a gente observa as ações, a ação chega em gap no hijack e ele faz o bet padrão de 2x. Os blinds agora estão 400, 800. A ação chega no botão folda. O small pensa um pouco, folda também e vamos completar e ver um flop. Eu poderia ter aplicado o raise aqui nessa mão, mas eu acredito que essa mão corre muito bem pós-flop. Dá pra gente puxar muito mais ficha, porque eu já vi o vilão jogando algumas mãos e ele tem um range desbalanceado, assim como os bets e c-bets dele não fazem muito sentido. Então a gente acerta o flop, damos check, Que loucura. De 25? ele faz um bet de 1000, um bet muito esquisito, Já falou e aí que eu vai dar a resolvo primeira mão de 100 carinho. fazer um raise. Então eu já checo, aplico o raise, 3 de 100. mesmo é foda. Eu acredito que ele vai me dar call com Mas dessa vez mais você tá aí, né? alto, Que se ele talvez ganhar, vai dar terceiro 50 par da mesa, ou qualquer outra carta, né? O range dele é muito balanceado. Então ele vem de call, Qual ir na primeira mão, levar a cor, ganhar, 10 mil vai pro jogo. vamos esperar a próxima carta.
E aí eu dou check. Ele dá check também. No river. No river eu dou check também. E ele dá check e eu apresento meu parzinho. E vamos para mais uma mão. Infelizmente nessa posição que eu tô fica um pouco difícil de vocês visualizarem o flop. Então acredito que as posições do meio sejam melhores, mas vocês vão entendendo aqui o raciocínio de cada jogada. Essa é uma boa mão pra gente jogar após flop. Valete 8 de copas, é uma mão conectada, suited, mas o MP vem de 2x e chega a ação no regular. Ele é um jogador bem agressivo e aplica uma tribet muito alta, então faz sentido a gente dar esse cold call e ver o flop. Então vamos para a próxima mão. 4 e 100, raise. E essa é uma mão bem interessante, com Ás de 6 off. É uma mão que eu recebo do small, uma mão que não faz muito sentido ser jogada do jeito que eu joguei. Muitas pessoas acreditam que por ter um Ás na mão a gente tem uma mão muito forte, mas a gente precisa sempre preferir os Ases conectados, Ás de 5, Ás de 10, Ás de 3, até mesmo Ás de Duque, Ás de 4. Porém, Ases conectados e suited tem um pouco mais de força. Esse Ás de 6 não faz tanto sentido, mas aí a gente vê que o hijack ele tem um range muito aberto, então ele vai betar com muita coisa a fim de roubar os blinds. Para nossa surpresa, o botão dá simplesmente call na mão, então eu resolvo dar call também. Então vamos para uma mão para 4 pessoas, mas é uma mão que não tem muita equidade, que não vai acertar muita coisa. Como todas as ações forem check, então eu resolvo aqui probar a fim de roubar esse pot. Temos agora 3 cartas de ouro, na nossa mão não tem nenhuma carta de ouro, mas poderia ser que a gente conseguisse roubar esse pot, bom pot, mas o Big ele vem junto e acompanha. Então quando ele dá esse call não tem mais nenhuma outra street que eu vá estar ganhando dele, a não ser blefe total. Mas eu não quero arriscar meu stack, eu não quero perder mais ficha, então resolvi ir para uma linha de check a fim de poder ter um Ás e puxar essa mão, porque valor eu não tenho mais. Então apresento meu Ás de 6, ele apresenta a mão com Pá e puxa essa mão. Então estudem probe e float, é uma jogada muito lucrativa, uma jogada que dá certo e que todos os jogadores devem se aproveitar delas. Porém, o call no pré-flop ele não é um bom call, é uma mão que não tem muitas streets aí que vão favorecê-la. Então observe esse ponto e busque melhorar sempre seu jogo, evitando jogar essas mãos marginais e mãos que não são conectadas. Então a gente tem Ás e 4 off, o TG
Ele vem de 2000 bet padrão do TG. A ação chega no MP. Ele aplica uma tribet, 6.800. fold, e o fold pra gente é tranquilo. E agora do cutoff recebemos uma mão que Atenção de ler uma mão jogadores muito do bonita, torneio uma dos mão conectada, empresários. 10 Os blinds retornam em 20 performa mil, muito 30 bem. mil, com big blind em 30 mil. A gente Bom jogo a resolve todos. dar um call Gira. aqui no bet Chama hijack. A ação chega no big e completa. E vamos ver um flop. A gente dá esse call em posição para avaliar a flop e tentar puxar essa mão. Para nossa surpresa, acertamos o flop com o segundo par da mesa. A ação vem aqui no hijack que faz uma c-bet. A gente resolve só acompanhar. Acredito que ele, obviamente que ele tem, o range dele interage com o board, porém ele também pode ter algum ice que não acertou esse flop e resolver c-betar range. O turn vem uma carta que não nos beneficia, ele vem de check, e a gente não quer se comprometer e continua e vem acompanhando a jogada dele, a ação Eu que é sei, check. cara. O river não muda muita coisa pra gente, então vamos avaliar qual será a jogada. 4-3. Ele faz 4.300 Obrigado. e aí eu começo a acreditar que por ele ter checado esse turn ele não tem valor na mão. Então eu dou call e para nossa surpresa ele tem valor sim. E acerta o top. Vamos para a próxima mão, gente. A gente agora tá no big. O TG mais um faz a aposta. O MP acompanha ele. Fold do small. E a gente vai completar mais uma blind pra gente poder ver esse flop. Vamos pro flop. Flop veio o rei 7-5, a gente tem duas pontas, resolvo dar check, a ação chega no TG mais um, ele vem de c-bet, c-bet de 1/3, o MP2 ao lado dele dá call, e a gente tem duas pontas, vamos dar primeiro esse primeiro call depois dessa c-bet pra gente poder avaliar o turn. O turn vem uma carta que não nos ajuda muito, do check. A ação vem no TG mais um, que dá check. E
E aí o MP vem para uma bet. Então ele aposta nesse turn. Como eu não quero mais sacrificar o meu stack, eu resolvo foldar tranquilo essa minha mão. Essa é uma mão bem interessante, tá? A ação chega em gap para mim no small. Geralmente os jogadores iniciantes ou foldariam ou simplesmente dariam call. Então eu resolvo fazer aproximadamente 2 blinds e meio contra o big, que completa. Então eu já tenho na minha cabeça a estratégia de que as broadways, ases que baterem no flop, eles serão bons para mim, para que eu possa c-betar range. E é o que eu vou fazer nessa jogada, e vocês vão ver que é uma jogada muito lucrativa no longo prazo. Continuo, faço a c-bet e recebo o fold do big. Então essa jogada ela sempre ela é muito melhor, na verdade, do que simplesmente você completar o big ou você foldar a sua mão. Então você precisa forçar essa jogada contra o big, porque o range do big ele é um range capado. E então assim, é muito interessante vocês estudarem, assim como eu venho estudando, tá? Quando eu falo vocês é porque eu também estudo, também estou buscando aprimorar o jogo. Então é sempre importante você estar estudando float, estar estudando probe, blind war também, e saber um pouco mais dos ranges e como forçar essas jogadas para que você seja um pouco mais lucrativo no longo prazo. São jogadas que passam, como eu acabei de mostrar, e que você vai puxar muita ficha. Fichas essas que já estão ali e chegou para você de bandeja para aplicar essa ação. Então vale a pena você fazer essas jogadas e incrementar no seu jogo. Reis, 2.500. Agora a gente tem um valor muito forte na nossa mão. O hijack aposta 2x. Eu venho de tribet. 3 vezes o valor da aposta dele. 6.800. O big folda. 6.800. O nosso amigo da call. Vamos ver um flop. Eu resolvo dar check. Nosso amigo dá check. Então eu lidero esse turn. Acertei o rei. E provavelmente ele vai foldar essa mão. Vou tentar aí. Foldou, puxamos um bom monte. E agora a gente recebe as e 5 de copas. Estamos no botão. Eu gostaria muito de ter tribetado essa mão. Só que eu resolvo só dar call por conta do desbalanceamento do range desse jogador que eu já venho acompanhando há um tempo na mesa. Então eu dou call e vamos ver um flop que pode ser muito bom pra gente. Flop não é um flop muito bom. 2.500. E provavelmente ele deve ter acertado em que ele vem para um c-bet 2,5. Eu não tenho pra que dar call e ficar buscando alguma street que eu seja vencedor nela. Então eu resolvo foldar e ir para a próxima mão.
segura pra já. 2,600. Reis, 2,600. E ele ainda falou, não segurou. Liguei uma família dele. Até umas duas, né? E agora a gente Tá tá no small. O botão ele aplica o bet, chegou nele em gap. Então geralmente o range do botão ele é um range muito amplo, um range muito aberto. Mesmo assim, mesmo com muito valor, preciso fazer aplicar essa tribet aqui, porque só de call não tem muito, não vai ser muito lucrativo. Então eu resolvo tribetar. É um 4. Ele é duro, hein? Não é restil não, Então, se preocupe não. Fazer essa jogada. Esses motos tá E se a gente restilando também aqui. tem um rei alto, a gente também vai reestilar essa mão. Mas a gente tinha valor nela. Pagar o bain. Quanto foi? 2.500. Ó. E o TG, ele resolve abrir, faz 2,5, o blind tá ainda 500 mil. A gente dá call com Ás e 4 off, Ás de espadas, 4 de paus. O board vem 3 cartas de espada. O turn vem uma outra carta que não é dobrada. E aí o nosso amigo resolve fazer uma aposta. Ele aposta 3 mil apenas, então fica barato pra gente dar um call. E agora tá flush draw máximo. E aí realizamos aí cuidar da nossa mão com flush draw. E o nosso amigo lá vem e manda 12 mil, que é equivalente 12 mil. próximo do pote. Eu penso um pouco, tentando demonstrar que eu não tenho uma mão tão forte e que eu tenho um flush. Eu acredito que ele também tenha flush, tá? Eu acho que ele não faria 12 mil sem um flush, mas ele foi bem disciplinado depois que eu faço uma tribet de 26 mil. 26. Chega nele, ele folda, puxa mais um bom pote. Pote que nos deixa bem vivo aí na competição. Nessa mão aqui do TG, a gente tem par de 3. 3,200. Reis, 3 E a minha estratégia é fazer o raise e foldar para a tribet. Então a gente, por não ter posição, fazer um call com esse par nessa altura do campeonato, já com o stack 9,500. construído, confortável, não vale muito a pena. E aí o TG mais um e tribeta forte, faz 3 vezes a minha aposta. E eu já tô tranquilo para foldar essa mão. Você e não ir quer pra deixar eu próxima. trincar meu pá não, né? Nessa eu não vou não. E é claro que trincar tem que ter seu falinha, né?
essa é uma mão que teoricamente eu deveria aplicar um tribet no vilão, tá? A ação chega no MP. Atenção, competidores do turno de check, área torneio liberada, podem retornar aos seus lugares. Vamos dar continuidade em 3 minutos. Chega em mim e eu tenho Ice Valete off. Essa jogada deveria ser um tribet, mas eu resolvo controlar um pouco mais o bot. Informando a todos os competidores que este se trata do último nível onde serão permitidas entradas e reentradas no torneio. A gente tem um board que não contribui muito para nossa mão. Eu resolvo dar check, ficar controlando esse bot para caso haja algum bet no river, eu dar call e puxar a mão. E aí a gente puxa, tranquilo. Convocando. Mas ainda a gente tá ficando curto, hein? Isso. 3.200. Essa é uma jogada interessante. Subiu. O 4.200. MP faz simplesmente um call, dá limp no big. Eu resolvo puni-lo, faço um pouco mais de 3x a aposta. A aposta chega no botão e ele tribeta. E tribeta bem forte. Uma aposta que, pela mão que eu tenho, deveria ser um fold muito tranquilo. Então assim, gente, essas mãos em que eu tô postando, em que eu erro, eu posto para que vocês também, assim como eu, que estou numa linha de aprendizagem, a gente aprenda junto a não fazer certa jogada de perder ficha de graça, como vai acontecer aqui nessa mão, tá? Eu pensei na mão. $10.200. 10.200. Volta 2. Então, não se apeguem às suas mãos. É muito melhor você preservar o seu stack, foldar algumas mãos, fazer algumas jogadas agressivas e foldar para jogadas mais agressivas ainda, e que com certeza o seu vilão vai estar muito superior na mão contra você. Então aí eu perdi muita ficha. Desnecessário. Então fique de aprendizagem aqui pra mim e pra vocês também que me acompanham aqui no canal. Até o término desse intervalo. Posição 45. E essa mão aqui logo em seguida eu tenho um As e 5 de espadas, eu faço um bet 2x do TG, jogo para 4 pessoas, o board veio o rei, dama e o 5, o MP vem de bet, a gente dá o primeiro call, o turn não nos ajuda muito, todos os dois vão de check, eu resolvo dar check atrás e o MP aposta. O outro do lado dele faz o call e puxa com 2 pares. Vou acelerar um pouco mais o vídeo para que não fique tão cansado pra gente e algumas outras mãos não tão interessantes, para que a gente possa aproveitar o máximo possível aqui do nosso tempo assistindo e revendo as mãos mais importantes desse torneio. Mas aqui a gente defendeu esse big, né? O dama e valete. Flop, muito bom, a gente dá check.
turn também, a gente forma flush. 3.000. O rapaz faz 3.000, a gente só dá call. Vamos avaliar o river. O river é mais outra carta, que não muda muito. E eu resolvo fazer um bet baixo, que a gente tá puxando de todas as outras flush. E mostramos o flush down. Ele tinha flush de valete 10. Puxamos esse pot. Já deu pronto, né? E essas foram as nossas últimas mãos antes do segundo break e último do dia para entradas e reentradas. Também foi minha última jogada aí nessa mesa. Depois dessa jogada, dessas mãos, a gente houve redraw e houve uma mão interessante aí que eu tinha Ás e 9 de ouros. Fiz o bet padrão 2x. O flop não foi tão favorável para mim, eu não resolvi ser betar porque tinha muito range conectado. O big resolve liderar o turn e eu dou call, achando que meu Ás ainda é bom. Ele dá check, eu dou check atrás, ele mostra par de 8 e puxa a mão. E agora vamos ter redraw e ir para a próxima mesa. E logo nessa mão a gente recebe aí do hijack uma mão forte. A gente tem rei valete off. 4. O TG da limp recebe um tribet aqui do parceiro do lado. Eu resolvo foldar meu rei valete off. 12. Antes de acabar o primeiro dia aqui, temos 252 lefts. Acredito que deve passar 100 pessoas aproximadamente. E aqui tá assim, ó. Vamos lá. A gente tem 20 blinds. Os blinds vão voltar agora 1.000, 2.000. Vamos dobrar e passar. Gelo pra gente. Eu só deixo no restaurante. E assim que a gente volta do break, 25? recebe dama 5. 25 eu já tava achando caro. O small na barriga oposta, a gente só dá call. No board a gente acessa. Pelo menos é de 500 ml, né? No hotel é sacanagem. O cara coloca 10 pau a água de 310 ml, 250. Eu resolvo checar atrás também. Foi quanto? Quanto foi esse? Turn. Nem vi, velho. 16. O cara com dinheiro é diferente, né? É, pra frente é fácil, filho. Não, muita coisa. Turn. Ele dá check. A gente tem valor médio. Não vale muito a pena tentar. Depois desse terceiro check, eu acredito que ele não tem nada. Check. Eu checo atrás. 2 pares, 10 e 5. Ele mostra as valetes. Eu mostro meus 5 formando 2 pares com 10 e 5. Puxamos um pote. E esse foi um pote bom para reconstrução do nosso stack. Assim, melhor do que... Esse pote acabou trazendo pra gente um stack um pouco mais confortável. E demos depois, assim que nós retomamos do break, uma guinada no nosso stack. É isso. Assim que chega no cutoff. Vamos
barra de 6 do Small. Vamos só completar. Não vale muito a pena, eu não gosto muito de estar tribetando esses pares pequenos, tá? Porque a gente acaba se colocando em situações não muito boas, não muito favoráveis. Principalmente agora que eu tenho um pouco mais de 20 blinds, então não vale muito a pena. Melhor a gente dar call, avaliar um pouco as streets e pagar. É o que eu fiz. É obviamente que ele viria para CBET. Eu dou check. Ele dá check de novo. O River dá check também. Eu acredito que ele vá blefar esse River, mas ele dá check. E a gente mostra o nosso papo. E a gente vai puxar essa mão. Boa! Mais uma mão que reconstrói o nosso stack. Logo na mão em seguida, eu recebo o pá de 3 no botão, a mão chega em gap pra mim. Faço uma aposta 2x. A ação chega no small. Ele tribeta. A gente tem pá de 3, vamos foldar tranquilo e calmo, sem muita agonia. E essa é uma mão bem interessante. O MP faz uma aposta de 2x. Eu só dou call, acompanho ele na ação dele. O board vem rei, 10 e duque. A gente tem a broca da dama. Temos o as com valete. Acredito que ele vai sabetar esse range dele. E é o que ele faz. O big dá check. E ele continua a CBET. Dessa vez 5,5. A gente simplesmente acompanha a jogada dele. E o turn ele é decisivo pra gente, para que a gente faça a leitura do jogador. Se ele sebeta flop, qual seria o range dele nesse flop? Então eu coloco ele em um range em que ele não acerta muito e vou só acompanhar a decisão dele, porque eu acredito que no river ele vai fazer uma jogada para tentar me expulsar da mão. E então ele pensa, eu acredito já nesse momento que ele não tem valor na mão. Eu já estou observando ele há muito tempo na mesa, ele é um jogador de Alagoas, um bom jogador. E por ele ser um bom jogador, provavelmente ele iria blefar essa última street no river. Então é o que ele faz, ele vem de uma size forte, mas eu já tenho a leitura de que essa mão dele não é uma mão mais forte do que a minha, e a gente acerta. Ele mostra Ás e 8 de copas e a gente puxa o nosso Ás e valete off. Então, gente, é muito importante você estar atento na mesa. Não adianta você querer jogar poker live e você estar no telefone, fazendo palavras cruzadas ou qualquer outra coisa. Fica focado, observando os padrões de jogadores, porque isso vai ser muito lucrativo para você nas mesas. E esse pot ele foi um pot muito importante, né? A gente puxou mais do que 20 blinds, voltamos a ter um stack bem confortável na mesa. Então fica atento, gente, fica ligado na mesa, porque estar atento vai te fazer puxar muitas mãos. E aqui mais uma mão que chega pra gente em gap do botão e a gente vai roubar, óbvio. Dama 6 suited. Sim. A gente aposta. O small folda, o big folda, a gente puxa o bom pot. Então coloquem o estilo no jogo de vocês, porque também é uma jogada que vale muito a pena aplicar.
pegamos mais um valor do small, né? Dessa vez as. O TG fez uma aposta de 6 mil. O botão completou e eu dei um tribet de 16. Raise, 16 mil. Controlei um pouco esse raise, não fiz tão alto. Eu acreditei que poderia receber call dos dois, principalmente do TG. Mas, para minha surpresa, nenhum dos dois fizeram jogo, estavam com radar. E a gente puxou um pote com 4 blinds, mais o big, mais os antes. E vamos! Eu poderia ter optado pelo call, mas eu acho que essa jogada ela só vai valer a pena realmente no dia 2, quando tem os bounties, né? Enquanto não tem bounties, eu acredito que as pessoas elas vão jogar para fazer mais fichas o tempo inteiro. Então por esse motivo eu resolvo tribetar para aumentar um pouco mais o pote e evitar algumas mãos marginais aí entrar nesse flop, nesse turn, nesse river. Então eu tento fazer um bet forte. Claro que eu vou atraí-los para o jogo, pensando que eu vou atraí-los para o jogo, mas para minha surpresa ninguém foi. Mas eu acredito que essa jogada ainda é a melhor jogada do que se eu só desse call nas duas apostas. Principalmente porque não envolve bounty agora. Então por esse motivo eu aplico o tribet. E essa mão, a jogada chega no hijack. Ele faz uma bet padrão, 2x. 15, 6 mil. Mais uma vez nós temos valor na nossa mão, Ice e Rei off. E novamente eu vou aplicar um tribet, dessa vez um pouco mais, de 3 vezes o valor da aposta dele, porque ele está short. Então eu posso abraçar qualquer chove que ele dê. Mas o range dele não é um range tão forte quanto eu esperava. Então ele pensa um pouco e logo em seguida vou dar mão. Na hora enquanto ele tá contando eu tô aqui torcendo chova. Mas ele foi controlado, conteve-se e foldou tranquilo. Vamos pra outra. Senhoras e senhorita, com licença, tô com o Miller, fiz o jogo. Obrigado. Bom, gente, essa foi a mão do nosso torneio. Nesse momento estávamos em 150 lefts, passavam 109 jogadores para o dia 2. O DG fez uma aposta de 2x. Eu dou um call, eu pago valete, dama de espadas. A ação vai chegar lá no cutoff, que aplica uma tribet de 17 mil fichas. A ação chega no small. O carregador tá contigo? Tá com o Jack. Small, Mas tá veio com bateria? Veio com 80 e pouco. Ah, eu mandei mensagem pra ele, eu vou cobrar ele. Não vou falar de nada. a Ele caiu, ele foi do pro small balão. foi de call. Eu falei, tu vai jogar? Aí ele não tem opção. TG folda. E esse é o momento crucial do jogo. Nesse momento eu penso em que minha mão ela tem uma boa equidade para jogar flop, para jogar o pós-flop. Mas na verdade, pelo GTO e por também a quantidade de jogadores que temos hoje no jogo, eu já deveria ter foldado essa aposta após o tribet de 17 mil. O small deu call, mas mesmo o small dando call, eu também não precisaria fazer esse cold call.
Só que o flop deu o flop dos sonhos pra gente. 10, 9 com uma carta de espadas, então a gente tem um backdoor de espadas. Na minha estratégia, esse poderia ser o melhor flop que eu poderia enxergar, até mesmo para street de Jack Shove, e foi o que eu fiz. Eu chequei, a ação chegou novamente no cutoff, que aplicou a C-Bet. O small novamente pensando, então a jogada bem difícil e bem ruim. Só que eu já tinha colocado na cabeça em que eu iria chovar essa mão. Então foi uma jogada ruim pré-flop, uma estratégia de pré-flop que acabou me levando a fazer uma ação em que me colocou em uma situação muito difícil, né? Mas eu acredito que com essa jogada eu faria fold a As e Rei, a As e Dama, e aí pra minha surpresa o cutoff deu insta call, ou seja, ele pensou um pouco, mas ele deu call. O small ainda tá pensando, nossa, não tem como eu tá ganhando essa mão, né? Ganhando eu sei que não, então fui pra blefe, mas é um blefe em que eu tenho duas pontas para jogar. Nesse momento eu começo a acreditar que minhas overs não são boas, que eu acredito que o range do cutoff é vala vala, dama dama, as rei rei, ou as trincas do 10 ou as trincas do 9. E o small continua pensando. O small ele foi campeão do CPH há pouco tempo, é um jogador que está acostumado a jogar, mas não sei qual é o range de mãos que ele fica pensando nesse flop após o meu chove e após o chove por cima do parceiro do cutoff. Então ele pensa, fica guardando. Se ele dá call aí, as cartas que eu espero 8 ou rei podem ser muito positivas para mim, então eu fico nessa torcida aí de vir mais um depois que o parceiro dá chove. Essa é uma oportunidade de fazer um grande stack para passar pro dia 2. Paga um bet, aí vai o outro volta. Ele tá pensando no time bank. Mas a moral da história, gente, as estratégias nossas do pré-flop, elas vão ditar exatamente como o nosso jogo vai acontecer no pós-flop. E pode acontecer que nos traga até, nos leve à ruína. Foi o que aconteceu comigo. E vocês vão ver. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: estudem range de pré-flop, estude range de call para tribet out of position, ou seja, fora de posição, que é nesse caso. Mas aí, na verdade não é draw de flush, né? Eu falei draw de flush, mas na verdade tem um backdoor de flush. Mas é uma parada totalmente desnecessária nesse momento do torneio. 18 moça de espada, vá. E aí, Conta também? rapaz apresenta rei rei, o turn vem um 6 e o river vem um 6 de novo. E aí a gente acaba eliminado do torneio por conta de um erro de estratégia. Valeu, gente. Aqui errei uma jogada, acabei dando call em um tribet muito forte com valete dama de espadas. Flop veio 10 e 9, a gente ficou duas pontas e backdoor de flush de espadas. Uma jogada bem errada. Obrigado aí quem acompanhou. É isso, porque é isso. Geralmente vence quem erra menos. E a gente precisa ter em mente as horas que a gente errou também, para poder servir de aprendizado e ter na memória para que esses erros não se repitam. Então é uma dica que eu dou para vocês: toda vez que errar em uma jogada, rever, ver o que é que você errou. Geralmente a maioria dos erros
eles são através da estratégia no pré-flop. Então a minha estratégia do pré-flop e da call foi ver também, principalmente esse board que veio. Talvez a execução, também um azar de encontrar uma pessoa com rei, tenha sido o grande erro. Mas o erro é sempre a sua estratégia do pré-flop. Então podia muito bem ter foldado essa mão e não ter acontecido o que aconteceu. Mas são coisas do jogo, vamos focar para os próximos. E é isso. Obrigado por ter acompanhado aí. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Dá um like, dá um joinha, coloca o sininho pra gente falar sobre poker, falar sobre outras coisas e trazer um conteúdo de qualidade aí pra todo mundo. Valeu, hein?